A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo para você a sexta e última aula do estudo bíblico, a doutrina dos anjos. Hoje eu não vou botar fundo musical e vou evitar daqui por diante, porque algumas pessoas disseram que está dando um retorno muito pesado ao vídeo. Então vamos lá. Vamos direto para a aula. Senhor Deus e Pai, obrigada. Chegamos ao fim, Pai, de mais um estudo bíblico. Obrigada, Pai, por cada uma dessas 35 vidas que estão estudando conosco. Pai, obrigada por me dar saúde para chegar até aqui. Obrigada, meu Pai, porque é tão gratificante. Meu coração salta de alegria cada pessoa que entra e diz o quanto tem aprendido e se edificado. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. É o meu certificado. Poder, meu Pai, estar ajudando essas vidas a aprender cada vez mais e mais da Tua palavra. Deus, continue dirigindo esse culto até o final, esse estudo até o final. E todos os outros que ministrarmos nessa sala de aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O trabalho dos anjos, introdução. Nesta lição falaremos sobre as atividades dos anjos e é um tema importante, pois é pela obra, os frutos, que se identifica, segundo o ensino de Cristo, a árvore boa e má. O trabalho dos anjos. O trabalho dos anjos. Como já vimos nas lições anteriores, os anjos de Deus são executadores da justiça de Deus. Salmo 103:20. Vamos ler Salmo 103:20 rapidamente? Não vou demorar. Salmos, como estamos no final, né? Vamos fazer umas coisas diferentes. Salmos 103:20. A minha Bíblia King James, caso a versão seja diferente da sua. 103:20 diz assim: Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Então está confirmado, né? Como já vimos nas lições anteriores, repetindo, os anjos de Deus são executores da justiça de Deus. Salmo 103:20 lemos agora. E ministradores que servem a Deus em favor dos seus escolhidos. Vamos ler isso também? Está em Hebreus capítulo 1, versículo 4. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, e ainda mais. É isso mesmo? 14. Peraí, pastor agora viajou na batatinha. Vamos lá, 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Ou seja, ministradores que servem, tá aqui, né? Acabamos de falar, que servem a Deus em favor dos seus escolhidos, que somos nós, né? Somos nós, amém? Somos nós. Tá lá em Hebreus 1:14, isso que eu li, tá? Desta forma, encontramos suas atividades entre os homens, relatadas na Bíblia de diversas formas, as quais passaremos a estudar. São os executores da justiça de Deus. Os anjos são os executores da justiça de Deus. Foi através dos seus anjos que o Senhor aplicou os seguintes juízos, dentre outros: a destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, capítulo 18, versículo de 17 a 22, capítulo 19, versículo 1, a destruição do rei sírio, Senaqueribe e seu exército,
lá em 2 de Reis, capítulo 19, versículo 35, e a destruição do rei Herodes por sua autolatria, lá em Atos, capítulo 12, versículo 22 e 23. Além dos exemplos do passado, a Bíblia nos dá exemplos do futuro. Os juízos do Apocalipse serão aplicados pelos anjos. Leia essas referências de Apocalipse que eu vou te passar aqui depois, tá? Apocalipse 7, capítulo 7, versículo de 1 a 8. Apocalipse 8, versículo 11. Apocalipse 12, versículo de 7 a 9. Apocalipse 14, versículo 6 a 7. Apocalipse 9, versículo 11 e Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Os anjos. A única passagem bíblica que registra o trabalho dos anjos intercessores é em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Mateus, capítulo 18, vamos ler, versículo 10. Tende todo cuidado para não desprezeis qualquer desses pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai celestial. Então, a única passagem bíblica que registra o trabalho dos anjos intercessores é em Mateus 18:10, onde Jesus, recomendando cuidado para com as crianças, ele alertou: pois os seus anjos veem constantemente a face do meu Pai que estás nos céus. Como se pode ver, a passagem não diz que a criança tem o seu anjo, viu? A passagem não está dizendo, a criança tem um anjo da guarda, nada disso. Mas indica que existe anjos que se ocupam dessa tarefa. O que se pode perceber também é que nem Cristo nem os apóstolos deixaram material suficiente para que alguém pudesse legislar ou tecer qualquer doutrina a respeito de anjos da guarda. Então, cuidado com essa heresia aí, falando, um anjo da guarda atrás de você, um anjo da guarda tomando conta. Não, quem toma conta é o Espírito, quem acompanha é o Espírito Santo. Os anjos só fazem aquilo que Deus mandar e quando mandar. O que nos leva a concluir que os livros, filmes, simpósios, grupos, doutrinas hoje existentes não tem base bíblica, repito, não tem base bíblica e, portanto, nenhum compromisso com Deus e sua palavra. Estão falando de si, a Bíblia não está confirmando isso. Amém? Trabalho dos anjos caídos. Trabalho dos anjos caídos. A origem dos anjos caídos vem de antes da criação dos homens, quando da rebelião do ex-querubim ungido, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, o qual portava a luz de Deus, chamado Lúcifer, ou seja, aquele que foi expulso do céu. Essa criatura, Lúcifer, quer dizer luz, viu? Essa criatura tem recebido glória e honra como nunca outra até então. Conspirou tornar-se igual a Deus através de um plano previamente elaborado. Leia lá em Isaías 14, capítulo 14, versículo de 3 a 14, quando Lúcifer, ele planeja ser igual a Deus, previamente planejou ali querer ser como Deus. A convicção do querubim rebelado parecia querer ofuscar o grande poder de Deus, de modo que ele certamente não imaginou que, diante de uma campanha aparentemente tão capaz, o Altíssimo o
executaria um juízo pesado, como foi, de forma tão tranquila, né? Executaria um juízo pesado de uma forma tão tranquila. Veja em Ezequiel, capítulo 28, versículo 18 e versículo 19. Assim castigado e acompanhado dos anjos que se associaram a ele, partido, Lúcifer se tornou Satanás, adversário, e desde então vem promovendo junto com seus comparsas, que somam a terça parte dos anjos que haviam no céu, a desmoralização, cliquei errado, a desmoralização das obras e das coisas de Deus, entre as quais a obra de resgate e salvação dos homens, que estão no mundo sobre o qual ele e seus anjos foram lançados, ou seja, Satanás e seus anjos foram lançados. Leia em Apocalipse 12, versículo de 7 a 9, e hoje reinam, né? Que hoje eles reinam no mundo. Leia 1 João, capítulo 5, versículo 19. Homens e demônios no mesmo lugar. Homens e demônios no mesmo lugar. Dessa maneira, temos homens e demônios no mesmo lugar, embora que em esfera diferente, e assim nos vem ao entendimento o grande perigo que este fato representa, pois os homens não conseguem atuar na esfera espiritual, enquanto que os demônios podem passar para o mundo dos homens, ainda que de forma não visível de si mesmo, mas através de ocupação de corpos ou de corpos de animais. Anjos caídos ou demônios. Anjos caídos ou demônios. A Bíblia não declara diretamente que anjos caídos e demônios sejam seres distintos, mas muitas autoridades nas Escrituras defendem essa hipótese, dada a grande diferença que se percebe na avidez dos demônios por se aproximarem de corpos de homens, de animais, para agirem pela longa tradição que exigem cultos e adoração dos homens, costumes estes registrados até em religiões pagãs indígenas desde o primórdio da humanidade. Como já vimos, os anjos de Deus, por natureza, rejeitam esses hábitos. Entretanto, contra essa hipótese, vemos que no juízo final, a pena por rebelião será aplicada apenas 3 ordens de criatura: o diabo, seus anjos e os homens rebeldes. Leia lá em Mateus 25, 41. Anjos domésticos. Anjos domésticos. Nesses últimos tempos, como nunca antes, a humanidade se voltou à busca de adoração de cultos aos anjos. Diante de tudo que estudamos até aqui, combinemos a lembrança de que os homens, na sua maioria, já abandonaram os caminhos da palavra de Deus. O que é que sobra? Vamos responder: sobra uma raça caída à mercê da criatura perversa, escondida sobre o manto decaído e supostamente benfeitor. Triste, mas real. Os anjos domésticos que os homens estão buscando e adotando como verdadeiros mascotes são seres que pedem das pessoas que as deem com certas pedras energéticas e certos incensos que invoquem e os adorem. Além disso, aparecem de dentro dos seus hospedeiros
ou usando-os para dizer ao povo que são Deus, ou que submetem a um plano de expansão da sua energia natural, ao fim terão incorporado todos os poderes de Deus. Isso é um sinal inconfundível de uma entidade rebelde usando a linguagem padrão, inclusive de seu líder, que seu líder utilizou lá no jardim, né? Gênesis 3:5, ou seja, o líder dele, Satanás, usou lá no jardim, né? Conclusão e encerramento desse curso Doutrina dos Anjos. Jesus já deixou escrito que ninguém há bom senão Deus. Marcos capítulo 10, versículo 18. E a Bíblia revela que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Se alguém com sabedoria juntar as informações que registramos nesta lição, terá achado boa ferramenta para responder aos homens sobre esses falsos deuses ou sobre os magníficos anjos que servem a Deus. Entretanto, pelo pouco espaço, recomendamos aos nossos leitores a estudarem apostilas sobre os anjos, né, de fórum sério, né, estudos, apontamentos de nossos estudos, autoria da disposição da Junec, que é a fonte desse estudo, como complemento de mais informações aí que esse estudo pôde oferecer a vocês, amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Senhor, muito obrigada, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por concluirmos mais uma aula, um pouco cansativa, muito grande para algumas pessoas que pensaram até em desistir. Obrigado por não deixar teu filho e tua filha desistir, e eles terem chegado até o final e são mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe teu filho e tua filha. E, Senhor, respondendo essa questão, que todos sejam certificados e sejam abençoados cada vez mais. E continue conosco nas próximas aulas, em nome de Jesus. Muito obrigada, amigo Espírito Santo. Amém. Fim. Até a próxima.